A palavra dita em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, diz: proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Muito bem. Isso aqui é a apostasia dos últimos tempos. Nós vemos melhor isso, ou entendemos melhor isso, quando nós vamos ler o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, a segunda carta aos Tessalonicenses, onde diz que a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforme em toda palavra e obra. Ou seja, esse segundo capítulo da segunda epístola de Tessalonicenses nos mostra que a vinda de Cristo ela é precedida dessas manifestações do que hoje vemos. Hoje você vê aí claramente a presença do anticristo, né, através de, em especial, de governantes que vão conduzindo o povo como um rebanho ao matadouro. O objetivo desse anticristo, é claro, ele domina as mentes que são os dominantes, os governantes, para que assim eles possam trabalhar a mente dos dominados, ou seja, eles possam trabalhar a mente dos menores. Por isso, a importância de que nós entremos sempre em contato com... por isso a importância de discutirmos, inclusive, a política. Por quê? Porque é através da política que o dominante, o dominador, ou seja, o príncipe deste século, né, Satanás, ele vai dominar a mente dos pequenos. E os pequenos interessam a Deus. Deus quer que nós alcancemos a todos, orientando a todos para que todos possam ver a verdade.
Você pode ver que hoje se pode perguntar para qualquer irmão de igreja, tem algum problema casamento de homem com homem? Ah, não, não tem problema nenhum. Tem algum problema casamento de mulher com mulher? Também não tem problema nenhum. Como que não tem problema nenhum? Tem sim, porque isso é justamente o que afasta o homem de Deus. Deus disse, crescei-vos e multiplicai-vos, ou seja, vamos crescer e vamos casar e vamos nos multiplicar. Como é que você vai multiplicar? Casando homem com homem e mulher com mulher. Então, primeiro, eles pervertem o direito, dizendo que homem pode casar com homem, mulher pode casar com mulher, para que assim, então, eles possam depois simplesmente dizer que não há mais casamento, não há mais união, ou seja, como os próprios muçulmanos vão fazer muito breve, porque já estão no Brasil, o casamento de homem com muitas mulheres, enfim, vai deturpando todos os valores para que isso possa continuar tendo sido deturpado, que ele possa ser destruído do seio social. Ou seja, você não tem mais o que discutir, afinal de contas, você também acha comum que homem case com homem, mulher case com mulher, criança case com velho, porque já tem gente defendendo a pedofilia, por exemplo. Então, a criança pode perfeitamente, o pedófilo ele diz que quando ele pega uma criança, ele não está pegando a criança pelo prazer sexual, ele está pegando a criança porque ele quer casar com a criança. É o equivalente, como muitos, que teve até uma mulher, acho que na Alemanha, se não me engano, que ela casou com uma estação de trem. Por mais incrível que isso possa parecer, ela casou com uma estação de trem. Teve várias pessoas que já casaram com seus carros, outros casaram com seus cachorros, e assim vai. Então, o objetivo disso é justamente destruir e perverter os valores cristãos, os valores que são, de fato, aquilo que norteia a mente do povo cristão, que leva o povo cristão ao conhecimento, a verdadeira fé, a verdadeira base da filosofia cristã, do conhecimento cristão. Eles não têm necessidade alguma de manter a liberdade cristã, de manter a vontade cristã no caminho. Eles querem simplesmente que você não entenda a vontade cristã. Eles querem que você simplesmente entenda que a vontade cristã não pode prevalecer, não pode mais existir. A partir do momento que ela não existe, então o Satanás passa a ser o líder e o dono do tempo, o dono da situação. E ele vai ser o líder e o dono da situação, por quê? Porque a maioria de nós não está querendo se envolver com as coisas, como o cristão diz, eu não me envolvo com as coisas deste mundo. Então ele não quer saber de política porque ele não se envolve com as coisas desse mundo. Só que ele não está vendo que é exatamente por ali que Satanás está trabalhando. Tá? Exatamente por ali. Você veja só que interessante. Ele foi lá, ele colocou a Dilma no poder e ele pegou justamente Magno Malta, que é um homem cristão, para que Magno Malta viajasse o Brasil inteiro dizendo que Dilma não era satanista, que Dilma não era uma mulher do mal. Ora, todo mundo percebe que Dilma, Lula e etc. são mentirosos. Quem é o pai da mentira? Satanás. Se Satanás é o pai da mentira e você é uma mentirosa, você não seria nada mais, nada menos do que filha de Satanás. Ou seja, Dilma, Lula e etc. são filhos de Satanás. E as igrejas abrem espaços para esses, para que eles subam aos púlpitos falando as suas mentiras. E se Lula saísse candidato hoje, há uma possibilidade até dele ganhar, porque tem muita gente que gosta dele, que acha interessante ele, e não percebe que Satanás se traveste exatamente dessa forma, de pessoas que inclusive agradam
Para quê? Para que ele possa se infiltrar no meio e destruir o meio, destruir a igreja. Ou seja, o próprio Lula, durante o período, um pouco antes dele sair do poder, ele disse que ele iria fundar uma igreja justamente para bater de frente contra a igreja cristã. Por quê? Porque ele, como pastor, ele faria o quê? Ele monta uma igreja muito maior que a do Edir Macedo. O Lula é um cara que arrebanha multidões. Ele tem uma coisa que nós temos que entender, é o seguinte, Deus diz, e Jesus também confirma, que Satanás é o príncipe deste mundo. Né? Ele é o que domina este mundo. Ou seja, nós não podemos ignorar que Satanás tem o poder. Ele só não é onisciente, onipotente e nem onipresente. Mas ele tem poder. Ele tendo poder, ele tem o poder, por exemplo, de te agradar. Ele tem o poder, por exemplo, de te iludir. Ele tem o poder de te contar uma coisa e você acreditar nele. E isso induz o povo em erro. Ou seja, leva o povo a fazer exatamente aquilo que ele quer. E Lula, Dilma e essa corja toda que está aí, inclusive o Temer, são todos filhos de Satanás. Qual é o que nós temos que fazer? Porque muita gente diz, mas e diz com razão, porque a palavra está certa. O governante está ali por permissão de Deus. Isso é fato. Agora, Deus permite pela dureza de nossos corações. Então, o que nós temos que fazer para que Deus não permita o mal dominando? Nós temos que dominar o mal. Primeiro em nós mesmos e depois ao nosso redor. Então nós temos que dominar o mal, eu tenho que dominar o mal não só em mim, mas também nas pessoas que estão à minha volta e que formam a sociedade. E quem é que forma a sociedade? São as lideranças, são as pessoas que de fato pensam, que de fato definem os rumos da nação. Veja, hoje você, por exemplo, já não tem mais direitos trabalhistas, você já não tem mais, você já não pode mais reclamar se um homem estiver beijando outro homem na tua frente, você não pode reclamar se uma mulher estiver beijando outra mulher na tua frente. Antigamente, quando um homem beijava sua mulher em público, todo mundo reclamava. Hoje você não reclama mais quando um homem beija outro homem. E ele pode beijar outro homem dentro da igreja. Arrisca o pastor ser preso se chamar a polícia para ele. Um grande abraço, que Deus abençoe, proteja, guarde, liberte, restaure, em nome de Jesus. Que essa palavra sirva de meditação para que nós saibamos o que fazer nos dias subsequentes. Porque a hora é agora. E o Senhor está à porta. Grande abraço.